Olá, eu sou a Elísia Fênix, do canal Artista Autista, e eu estou aqui na sala de leitura Olavo Vatrin com o professor Omar. Hoje eu vou conversar um pouquinho com ele. Professor, eu faço parte da Pastoral da Inclusão à Diversidade. E eu gostaria que você falasse um pouquinho quando que começou de atendimento a crianças autistas, é isso? Isso. Então, Elisa, a Pastoral da Inclusão, na verdade, ela surge com a necessidade de nós olharmos para as outras crianças que não são incluídas, que não são pensadas, as crianças que não conseguem ter uma vida efetiva dentro da igreja. Dentro da catequese, nas missas e, consequentemente, atender também essas famílias que precisam, que desejam ir na missa e que muitas vezes não vão. É a partir daí. Nós conhecemos, então, uma moça, essa moça nos procurou e relatou que ela era autista, ela é autista, e que ela sentia a necessidade da gente pensar e fazer alguma coisa. E a partir, então, com o trabalho da Kise, a gente fez um levantamento aqui na igreja, na paróquia, e identificando, então, essas famílias, as suas necessidades e aquilo que eles mais desejavam. E a partir daí, então, a gente começou a se encontrar. Qual que é a paróquia, professor? Paróquia São José Operário, aqui no bairro do Boqueirão. Eu já passei por isso, de não ir na igreja às vezes, porque eu tenho 2 filhos autistas. E até o Erasmo está aqui gravando, né, Erasmo? Sim. E vocês fizeram um evento no dia 19 de outubro e queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento. Então, dona Elísia, o que acontece é o seguinte: todo mês a Pastoral da Inclusão elas se encontram e aí as mães conversam, relatam sobre as suas dificuldades e assim, Dentro desses encontros, levantou-se também a necessidade da gente atender a comunidade, nas escolas, nos postos de saúde, e aí então nós fizemos uma divulgação para atender outras famílias além dos muros da igreja. Nossa, que bom! Isso. E assim, então nós visitamos as escolas, nós visitamos o CEMEI, divulgamos nos postos de saúde e aí então nós fizemos esse atendimento. Qual era o objetivo principal? Atender as famílias. Porque as mães? As mães, principalmente as mães. Elas precisam de cuidar. Não quer dizer que não tenha pais, tá? Mas a gente sabe que dentro do universo do autismo são as mães. As mães são o que prevalece, são mães solos, Então, assim, para atender essa mãe que se desdobra para que o seu filho seja atendido, os filhos muitas vezes fazem as terapias e as mães estão completamente desassistidas. Ficam de lado. Eu já passei por isso. É por causa dos meus 2 filhos, porque o autismo, alguns tipos, ele exige uma continuidade diariamente, praticamente assim, Outros não, vai depender de cada um, porque o autismo não é igual para todos, Não é igual. Então, ele precisa ser de suporte um pouco maior, outros um pouco menos. E como que foi esse evento? Eu quero comentar porque o Erasmo participou. O Erasmo participou. O meu filho, o Erasmo, que está aqui. Fala aí, Erasmo, como é que foi? Bem, eu fiz uma apresentação musical com meu clarinete. E você gostou do evento? Sim. Eu gostaria de falar que o Erasmo participou muito mais do que isso. O Erasmo participou efetivamente do encontro. Hoje eu converso com as mães, elas relatam ainda porque na roda de conversa o Erasmo participou de forma positiva, relatando para nós como é a observação, a percepção do mundo da ótica de um autista. Então, assim, foi de um esclarecedor. Eu perdi isso
E a senhora perdeu, dona Inês. Mas assim, então assim, para nós assim, foi assim, de uma alegria ter o Erasmo com a gente. Tá? E foi desafiador para o Erasmo, com toda certeza, porque chegou num ambiente que ele não conhecia, ele confiou em mim. Mas chegou lá, ele não conhecia. E ele enfrentou de forma positiva, tocou o clarinete, conversou com as pessoas no stand, divulgou o trabalho, falou dos livros e participou da roda de conversa. Né? Pois é. Você sabe que eu tive um evento no dia 19, que eu fui na Neuromeet em Londrina, um evento do Instituto Neurosaber, que trata da alfabetização do programa que nós vamos trabalhar, né? O Proleia, que está aqui. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, se o senhor percebe que tem muita dificuldade as crianças de aprendizagem ou não. O senhor que é professor de escola também, né? Então, a dificuldade da leitura, ela é notória, porque os alunos chegam na nossa escola sem saber, muitas vezes sem saber escrever, ou ainda sem conseguir interpretar o que estão escrevendo. Às vezes ele conhece a letra, isso. mas ele não... Ele conhece o signo ali, Isso. né? Mas ele não consegue interpretar. Exatamente. Então, assim, a necessidade da leitura, né? O desenvolvimento da leitura diária, né? As tecnologias hoje A participação dos pais da leitura, que é a literacia familiar, que é antes de ir para a alfabetização, né? Que pode ser desenvolvida na comunidade e pelos pais. Exatamente. Nós estávamos falando na questão da leitura, né? Primeiro a leitura de mundo, né? E depois a leitura dos significados, né? Dos signos, né? Então, assim, o aluno que não lê, ele não tem uma riqueza no seu vocabulário, ele comete erros de grafia, ele tem um vocabulário pobre. Então, assim, a leitura abre para o mundo. Né? A leitura facilita a escrita, facilita o argumento. Né? Então, a gente está falando aqui da literacia familiar, que envolve o brincar, né? A criança brincar, não o brincar por brincar, porque as brincadeiras têm a função de desenvolver algumas habilidades motoras também. E a questão também da gente fazer as brincadeiras das cantigas de roda, que tem rimas, né? Que vai fortalecer o cognitivo da criança, organizar seus pensamentos, a literação, as lendas, parlendas, isso tudo ficou um pouco esquecido, o senhor concorda comigo? Ficou, porque hoje há um certo domínio da tecnologia, do celular, então o hábito de ler, de buscar a própria criatividade, a questão da imaginação, ela ficou extremamente comprometida. E nessa perspectiva, por exemplo, a leitura, o folhear um livro, tudo parece coisa do passado. Né? Hoje você desliza uma página, hoje você tem um e-book, você tem, né? Ou ainda... Tudo facilitado. Tudo facilita. Ou ainda você tem lá o resumo nos vídeos, né? Então, quer dizer, e o ler, onde é que ficou? Né? O nosso país ele atravessa uma questão do atraso no desenvolvimento da leitura, né? E isso é preocupante, porque as crianças vão ter que ler, né? Elas vão ter que interpretar. Eu penso assim, que na alfabetização poderia ser resolvida essa questão. O que o senhor me diz disso? Com certeza. Mas a alfabetização, como a gente já até conversou, ela, assim como todo o processo da vida escolar da criança, se tem envolvimento da família, o desempenho é bastante significativo. Então, na alfabetização também, né? A gente vê nas escolas assim, e é passível de mensurar isso. O aluno que tem bom desempenho são alunos que a família valoriza, que a família participa do processo. Entendeu? E na alfabetização, quando a criança está se conhecendo o mundo das letras, é fundamental a participação da família.
tem aquela parte que é antes dela ir para a primeira série, né? Uhum. É ali que entra a família, a participação da família ou do cuidador, quem estiver com a criança, né? Ou lá na educação infantil também, né? Que está na escola. Então, todos temos que nos unir. E a igreja pode participar? Com toda certeza. As parcerias com a igreja, a parceria com os projetos sociais, com toda a comunidade de forma geral. A igreja também. A igreja tem um papel fundamental. Ai, que bom, né? Já começa pela pastoral da inclusão à diversidade. Exatamente. Pastoral é essa que a senhora faz parte. Eu faço com muito orgulho. Então, vamos encerrando o nosso bate-papo, porque agora eu tenho uma parceria com o professor Omar, tanto na pastoral da inclusão, como aqui na sala de leitura Olavo Vatrim, para a gente ir discutindo sobre a questão da leitura. E vamos também falar sobre alfabetização, né? Já temos 5 crianças inscritas, e aí nós vamos ver as questões dos horários, né? E a gente vai trabalhar nesse sentido aqui na comunidade, junto com as famílias. É isso? Perfeito, isso mesmo. Então, obrigada. De nada, abraço. Tchau.